A Potensic acaba de lançar o seu mais novo drone compacto, o Atom 2. Ele pesa menos de 250 gramas e veio para concorrer diretamente com a linha Mini da DJI. No site oficial da Potensic, ele já está em pré-venda por $329. E no título do anúncio consta que ele é um drone com câmera 8K, rastreamento por inteligência artificial, 10 km de alcance e tira fotos na vertical. Além disso, olhando esta imagem, dá para perceber que ele tem um visor frontal que parece ser um detector de obstáculos ou até um sensor lidar. Ou seja, se isso for real, ele terá alguns recursos superiores ao Mini 4 Pro e pode até superar o Mini 5 Pro, que ainda nem foi lançado. Mas vamos nos aprofundar nas especificações e ver os detalhes de cada recurso deste drone. O Atom 2 é um drone dobrável, compacto e leve. Pesa menos de 250 gramas, decola e pousa de forma autônoma com apenas um toque. Possui design moderno e aerodinâmico, é prático e fácil de pilotar, até mesmo para quem não tem muita experiência. Tira fotos em 8K, que é equivalente a 48 megapixels. Este sensor moderno consegue capturar detalhes incríveis e cores vibrantes com muito contraste, especialmente em cenários amplos e paisagens. Filma em 4K com técnica HDR. Possui perfil P-Log, que é um tipo de curva de gama usada na fotografia e no vídeo digital. Com o PixSync 4.0 consegue chegar a 10 km. Este novo sistema de transmissão garante um maior alcance e estabilidade do sinal, e foi uma grande evolução em relação ao modelo anterior. Possui um novo sistema de rastreamento por inteligência artificial, e seu controle remoto foi totalmente redesenhado. Agora ficou mais ergonômico e confortável de pilotar, simplificando a operação e o acesso aos botões das funções. Esse controle possibilita a instalação do smartphone bem no centro para melhorar a visualização. O Atom 2 faz filmagens em slow motion e tira fotos na vertical. Através do Smart Transfer, baixa rapidamente os arquivos sem a necessidade de um cabo, para agilizar o compartilhamento em redes sociais. Outra novidade são os movimentos autônomos pré-programados, com destaque especial para o modo Dolly Zoom, que causa este belo efeito de vertigem. Mas ele também executa mais 5 movimentos com auxílio de inteligência artificial, como Circle, Espiral, Rocket, Boomerang e Pull Away. Eles permitem que o drone execute cenas com qualidade profissional de forma automática. Ele também é rápido e ágil. Em modo esporte consegue chegar a uma velocidade máxima de até 60 km por hora. O sensor da câmera também recebeu uma atenção especial para imagens em ambientes escuros. Novamente a inteligência artificial entra em cena no modo Night Shot, que aprimora automaticamente a qualidade das imagens noturnas, permitindo capturar vídeos nítidos e claros, mesmo em condições de pouca luz. O controle também conta com 2 botões para o rápido acesso de funções programáveis, e o novo aplicativo mostra de forma fácil e intuitiva todos os parâmetros em tempo real, e depois possibilita a visualização do replay, mostrando o trajeto e demais dados do voo. O Atom 2 é um drone muito estável e confiável. Possui sistema de posicionamento via satélite com tecnologia quádrupla, e também possui sensor óptico e infravermelho na parte inferior que garante muita estabilidade e precisão. A câmera do Atom 2 se destaca pela alta qualidade. Ela é estabilizada por um gimbal de 3 eixos mecânicos. A lente tem abertura de 1.8, que é equivalente a 26 mm. Possui um excelente sensor Sony de meia polegada. Tem zoom digital de 4 vezes, faz fotos panorâmicas de 180 graus e imagens em formato esfera. Além disso, possui vários outros recursos, equivalente às mais modernas câmeras profissionais. Os motores também são de última geração, e proporcionam muita potência e estabilidade para enfrentar ventos de nível 5, que é equivalente a quase 40 km por hora. Ele também conta com um novo modelo de hélices, que reduzem a vibração e o ruído em até 40%. Esse novo conjunto,
aumenta significativamente a eficiência energética e resulta em uma autonomia de 32 minutos de voo. E por falar em autonomia, o Atom possui baterias inteligentes que podem ser carregadas individualmente ou simultaneamente com outras baterias através do carregador rápido. E para aumentar a confiança dos consumidores, a Potensic criou uma rede de suporte pós-venda com o Smart Service, que é um chat para ajuda online, e o Potensic Care, que é um serviço adicional de cobertura contra acidentes, além de uma rede de distribuição de componentes de reposição. Após ver todas estas especificações, não resta dúvida que o Atom 2 veio para rivalizar com os drones da linha Mini da DJI. Mas será que ele realmente é superior a todos eles? Para esclarecer isso, vamos fazer uma comparação das especificações técnicas, para descobrir em quais delas ele se sai melhor. A primeira coisa que me chamou a atenção é que, ao ler minuciosamente as especificações do Atom 2, não encontrei nenhuma menção ao suposto sensor anti-colisão na parte frontal do drone. Ou seja, aquele visor na parte da frente do drone não tem nenhuma função, a não ser estética. Esse artifício não passa de uma jogada de marketing para simular um possível sensor óptico ou lidar, como o que existe no Flip e Air 3S. Outro recurso que é explorado pelo marketing da Potensic é uma suposta câmera 8K. Quando vemos isso em destaque nos anúncios, imediatamente nos leva a crer que ele filma em 8K, mas isso não é verdade, pois na realidade os 8K se referem à resolução das fotos, e seria o mesmo que dizer que as fotos possuem 48 megapixels efetivos. Como vimos anteriormente, a câmera do Atom tem um sensor Sony de meia polegada, que filma em 4K a 30 fps. Portanto, sem um sensor lidar, ele já não teria como competir com o futuro Mini 5, pois os recentes vazamentos mostram claramente estes novos pontos na parte frontal que podem ser lidar. Além disso, sua câmera ainda pode vir com um sensor de 1 polegada, similar ao que já existe no Osmo Pocket 3, que filma em 4K e faz slow motion a 120 fps. Também pode vir com autonomia de cerca de 50 minutos e alcance de 25 km. Portanto, o Atom 2 não chega ao patamar do Mini 5, pois suas especificações são bem inferiores, e também não se equipara ao Mini 4 Pro, que possui uma câmera melhor, sensores de desvio de obstáculos, alcance de 20 km, autonomia de 34 minutos com a bateria Standard e até 45 minutos com a bateria Plus. Mas e quanto ao Mini 2 e Mini 3, o Atom 2 seria superior a eles? O Mini 3 Pro tem sensor anti-colisão omnidirecional. Só isso já seria suficiente para torná-lo superior. Mas ele ainda tem uma câmera com sensor maior, capaz de filmar em 4K a 60 frames por segundo, e assim como no Mini 4 Pro, a câmera ainda gira para tirar fotos na vertical sem perder qualidade. O alcance é de 12 km e a autonomia pode chegar a 47 minutos com a bateria Plus. Já o Mini 3 Standard tem uma câmera que filma em 4K a 30 frames por segundo e tira fotos a 48 megapixels. Esta é a mesma resolução do Atom 2, mas o sensor da câmera do Mini 3 é um pouco maior, e ela também gira para filmar sem perder a resolução. O alcance do Mini 3 também é de 10 km, mas a autonomia da bateria Plus chega a 51 minutos. E por fim, só nos resta comparar o Atom 2 com o Mini 2, que atualmente encontra-se disponível em duas versões: o Mini 2 SE e o Mini 4K. Mas o Mini 2 SE já pode ser descartado, pois ele tem uma câmera com resolução inferior, que filma em 2.7K. O Mini 4K tem um sensor de 7,7 mm, que filma em 4K a 30 frames por segundo e tira fotos a 12 megapixels, tem um alcance de 10 km e autonomia de 31 minutos. Estas especificações são bem parecidas com as do Atom 2. Ele tem um sensor de 8 mm, que também filma em 4K a 30 frames por segundo, mas tira fotos a 48 megapixels, e ele tem um alcance de 10 km e uma autonomia de 32 minutos. Em resumo, o Atom 2 é equivalente, e até um pouco superior ao Mini 4K,
Portanto, isso nos leva ao critério final de desempate, que seria o preço. O kit básico do Mini 4K custa cerca de $300 e o kit Flymore custa $450. Já o kit básico do Atom 2 está em pré-venda por $330 e o kit Flymore custa $450. Ou seja, o preço também não ajudou muito nesta decisão, portanto temos que avaliar se vale a pena pagar $30 a mais para ter fotos a 48 megapixels, mas abrir mão da boa reputação da DJI. Deixe sua opinião nos comentários, pois eu gostaria de saber. E se gostou deste vídeo, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir.